Boa noite, gente. Tudo bem? Hoje a gente vai começar a aula especial sobre imunologia e o Covid-19. Basicamente, vendo quais são os status que a gente tem no momento sobre o Covid-19 e o que a gente sabe sobre imunologia, principalmente por causa da importância que o sistema imune tem para o quadro de gravidade que a gente tem da doença hoje. Então, quem é o SARS-CoV-2? Tá? Covid-19 não é o nome do vírus, Covid-19 é o nome da doença. Co de corona, vi de vírus, de doença, então seria doença do coronavírus 19, porque foi o ano em que ele foi descrito. O SARS-CoV-2, então, ele é um vírus da família Coronaviridae. Não tem só o SARS-CoV-2 como presença desse vírus. Já temos 7 vírus identificados que afetam seres humanos da família Coronaviridae. São os HCoVs, Human Coronavirus, sendo já descritos o 229E, OC43, NL63, HKU1, o SARS-CoV, que foi descoberto há mais ou menos 10 anos atrás, causador da SARS, que basicamente a gente se infectou através de animais silvestres. Houve também a transferência de animais silvestres para o ser humano no MERS-CoV, que causa síndrome respiratória do Oriente Médio. O SARS é a síndrome respiratória aguda severa. E o SARS-CoV-2, porque também causa síndrome respiratória aguda severa, ganhando o nome então de Covid-19. É um vírus cuja transmissão principal é através de via respiratória por gotícula já confirmada, através do ar já confirmado, e ainda existe possibilidades de infecção por via fecal oral, mas ainda não descrito, e alguns outros por contatos com regiões no ambiente. Ele tem um período de incubação, ou seja, o tempo entre a infecção e aparecimento dos sintomas, mais ou menos de 5 dias, podendo variar de 2, ou seja, pessoas terem o quadro quase que imediato, a até quase uns 10 dias depois, mais ou menos. Por isso que, normalmente, quando a pessoa tem contato com alguém com Covid-19, é dado o período de quarentena de 14 dias, porque dá tempo suficiente de você ver se a pessoa teve ou não, desenvolveu ou não os sintomas. Nós temos a janela imunológica, que é o tempo de infecção, e o infectado apresentar anticorpos detectáveis. Normalmente é de 7 dias, podendo levar até 25 dias para você observar, e ele afeta principalmente vias respiratórias, mas a partir daí ele pode disseminar para outras áreas do corpo e aí se tornar uma doença sistêmica. O desenho básico do SARS-CoV-2 é o que vocês estão vendo aí na tela. Ele é um vírus envelopado, material genético é RNA. Ele tem na membrana dele, que é o envelope, as proteínas Spike, a proteína M e a proteína E. A proteína Spike é a principal responsável pela infectividade do vírus junto da proteína M. A proteína Spike, que está aí marcado para vocês na tela, ela é muito importante porque é ela que faz o vírus entrar em contato com a célula-alvo. Ou seja, é ele que promove o que nós chamamos de adsorção. Enquanto que a proteína M é a importante para fazer a fusão do envelope viral com o envelope da célula, configurando finalmente a infecção. O ciclo do SARS-CoV-2, então, é relativamente simples. O vírus entra em contato com a célula-alvo através de um receptor conhecido como ACE2. Fazendo a dissorção com a ACE2, ele induz a endocitose desse vírus, a fusão do envelope viral com a membrana da célula, liberando o material genético. O material genético é uma fita de RNA. Ele serve, então, para fazer outras cópias de
proteínas e de RNA, e todo o ciclo dele ocorre no citoplasma. Ele não gera DNA, como o retrovírus, por exemplo, gera. Ele é apenas RNA. Então, todo o processo dele é usar RNA para gerar RNA para poder fazer a geração de novas partículas virais e novas proteínas. O vírus libera o material genético RNA lá dentro, faz a transcrição das proteínas que ele precisa, ele faz a replicação da própria fita de RNA e gera todas as proteínas para formar novos vírus. Lá no complexo de Golgi e nas vesículas, eu tenho a formação dos novos vírus, que são secretados por exocitose na nossa célula. Isso faz, então, com que essas células possam atingir células no entorno e o vírus possa se espalhar. O período em que leva para esses vírus afetarem tantas células para a gente levar uma doença é mais ou menos 5 dias. A infecção por SARS-CoV-2 é a ligação do spike com uma proteína de membrana conhecida como ACE2. Letra maiúscula, sigla em inglês, que é conhecida como enzima de conversão de angiotensina 2, que é uma proteína homóloga da enzima de conversão de angiotensina, mas ela tem uma atuação contrária à ACE. A ACE promove vasoconstrição, ajudando a regular a pressão arterial do sistema renina-angiotensina. A ACE2 promove vasodilatação. Então, elas duas entram em equilíbrio para ajudar na manutenção da pressão arterial em vários lugares do corpo. Qual é a questão? Onde eu tenho a ACE2? Eu tenho no epitélio pulmonar, eu tenho no epitélio das veias respiratórias, mas eu tenho ela espalhada pelo corpo em geral. Isso significa, então, que esse vírus, teoricamente, pode afetar qualquer célula que apresente a ACE2. Por isso, a doença acaba não sendo mais uma doença só do sistema respiratório. Ela acaba sendo uma doença sistêmica. Por quê? Lá no resumo publicado Imunologia do Covid-19, pelo Vabre, ele referencia o ACE2 nesses lugares. Em vermelho são os lugares onde eu tenho uma expressão muito grande: rins, intestino, testículo. Intermediário, no intestino grosso, coração, que são os que estão em laranja. Em amarelo, eu tenho uma quantidade menor: pulmão, fígado, basicamente sistema vascular. No cérebro eu não tenho, mas eu tenho nos vasos sanguíneos. Então eu posso ter quadros afetando o sistema nervoso central através de danos que ocorram nos vasos sanguíneos. Nesse caso aí, a gente estaria falando, por exemplo, de quadros de AVE, quadros de AVC, mesmo que sejam pequenos, que poderiam causar complicações. O contágio do SARS-CoV começa, então, pela via respiratória. Então, as fases da infecção por SARS-CoV-2 começa via aérea superior, afetando as células das vias respiratórias superior e inferior. Com os vírus replicando nas vias respiratórias, ele passa então para a expansão. Ele então pode cair no sistema sanguíneo e linfático, pode parar em outras regiões do corpo também. Pode cair, por exemplo, no intestino. Atingindo o intestino delgado, pode causar, por exemplo, quadros de diarreia, uma das sintomas que a gente consegue observar no SARS-CoV. Caso ele consiga se espalhar bem, causar danos maiores, eu posso ter um comprometimento sistêmico. Qual é a função do sistema imune? Conter a disseminação do vírus e eliminar o vírus. Então, a ideia do sistema imune é bloquear a fase posterior a 1. Já que a 1, o ideal seria ele evitar a 1. Não conseguindo evitar a 1, pelo menos evitar que ocorra a 2 e a 3. Quais são os componentes do sistema imune que atuam no Covid-19? Tem sistema imune inato e tem sistema imune adquirido. O sistema imune inato é o sistema de resposta inespecífico. Ele vai atuar normalmente na primeira fase da infecção pelo SARS-CoV-2 e depois ele vai atuar junto do sistema imune adquirido na segunda fase da resposta contra o SARS-CoV-2.
Em geral, o sistema imune adquirido começa a atuar mais ou menos em torno de 7 dias depois da infecção. Então, até eu ter 7 dias, toda minha resposta será dependente da imunidade inata. Quais elementos da imunidade inata que vão estar atuando nesse quadro? 1. Barreiras epiteliais. Mas, professor, você disse que o tecido epitelial é o primeiro a ser atingido. Verdade. Mas a barreira epitelial não é só feito de célula epitelial. Na mucosa, a gente tem o muco, a gente tem o fluxo de ar, a gente tem o fluxo de líquidos, entre outras coisas. Se nenhum desses impedir o vírus de entrar na barreira epitelial, entrar em contato com o epitélio, a gente então teria a doença. Então é uma doença fácil relativamente de se pegar, assim como é fácil de se pegar outras doenças respiratórias em geral, como por exemplo do sarampo, da catapora, que afetam também as células epiteliais da mucosa. Em questão celular, nós temos as células NK também, as matadoras naturais. As matadoras naturais vão atuar como? Simples, elas vão reconhecer as células que estão infectadas e induzir a morte. E nós vamos ter as citocinas pró-inflamatória, TNF-alfa e L1, e L6 e L18, e as citocinas interferon, tipo 1 e 3, que tem capacidade de indução de proteção antiviral. E no sistema imune adquirido eu tenho linfócito B, linfócito TCD4, linfócitos TCD8. Vendo cada um separadamente, quem são então? A primeira etapa da infecção viral é combatido por célula NK. Célula NK, lembrando, ela é uma célula especificamente para indução de morte de células que estão estranhas, afetadas, doentes. Eu prefiro falar dessa maneira, por quê? Porque ele não mata só a célula infectada, ele mata qualquer célula que esteja fora do estado normal de atuação. Então, ele atua normalmente para infecções intracelulares e tumores. Infecções intracelulares envolvem todas as infecções virais. Então, no meu sistema imune inato, NK vai reconhecer células infectadas por vírus através de um esquema bem simples. As células que apresentam infecção viral, em geral, expressam menos uma proteína conhecida como MHC1. A diminuição do MHC1 faz com que o meu organismo, no caso minha célula NK, reconheça aquela célula como estranha. Mesmo que ela esteja normal, ele reconhece aquela célula como estranha. Então induz aquela célula à morte. Então a NK entra no começo da infecção, tentando matar as células que estão infectadas pelo SARS-CoV-2. Porque já está relatado que o vírus SARS-CoV-2 promove diminuição na expressão de MHC1 nas células infectadas. Não sabe ainda exatamente qual o mecanismo que ele faz isso, mas é fato que eu tenho uma diminuição de moléculas presentes de MHC1 nessas células. Não apenas isso, depois de induzir morte, alguém tem que fagocitar o que morreu, ou fagocitar os vírus. Normalmente é a interação de NK com fagócitos, principalmente macrófago. Ela vai ativar o macrófago para o macrófago destruir o que ele fagocitou. Ou seja, num primeiro momento de infecção, resposta celular que nós temos é NK atuando para induzir destruição de vírus através da morte das células infectadas e da ativação dos fagócitos. Um segundo elemento importante é, em geral, células infectadas por vírus tendem a expressar os interferons conhecidos como interferon 1 e interferon 3. São vários tipos de interferon. Esses interferons 1 e 3 funcionam como? O interferon alfa e beta é o tipo 1. O tipo 2 é o gama.
O tipo 3 são os outros que você possa conhecer, delta e assim por diante. O interferon gama está associado à resposta imune adquirida. Os interferon alfa e beta estão associadas com a resposta antiviral. Inclusive, o nome interferon, no passado em português, o pessoal chamava de interferona, porque ele interfere com o ciclo do vírus. Como? Afetando as células não infectadas. Então, se você tem uma célula infectada num ponto, aqui, e eu tenho, por causa da presença do vírus, a ativação das células epiteliais e assim por diante, que passe a produzir ou induzir a produção do interferon, as células no entorno diminuem o seu metabolismo e se tornam meio que antiviral. Não quer dizer que não vai ser infectado, mas ele vai dificultar a entrada dos vírus nessas novas células. E vai diminuir também o metabolismo e induzir um aumento da expressão de MHC1 nas células infectadas para que o meu sistema possa atuar. Ou seja, esses interferons têm como importância induzir o estado antiviral no nosso sistema. E tendo esse sistema antiviral, a gente acaba protegendo um pouco mais o nosso corpo. Esse mesmo efeito acontece em outras infecções. Por exemplo, gripe. Por exemplo, resfriado. Então, infecções virais em geral, principalmente de vírus de RNA, você tem esse estado antiviral sendo ativado. Vírus sendo liberado, a gente também vai ativar a resposta adquirida. O sistema imune adquirido entra como? Eu vou ter os fagócitos e linfócitos B, que são conhecidos como células apresentadoras de antígeno. O que é a célula apresentadora de antígeno? Ela precisa apresentar as proteínas do vírus para o linfócito T. Ao apresentar as proteínas do vírus para o linfócito T, ele pode ativar o linfócito T, tanto TCD4 como TCD8. TCD4 é a organizadora da resposta imune adquirida. Embora ela receba o nome de T auxiliar ou T helper em inglês, ela na verdade é uma controladora da resposta imune adquirida. Como que ela funciona? Ela vai secretar citocinas e essas citocinas vão levar à ativação de células em geral. Essas citocinas vão ativar a função do linfócito B, para o linfócito B passar a produzir anticorpos. E esses anticorpos ajudar a neutralizar e bloquear o vírus. E ele vai ativar TCD8. TCD8 é que nem a célula NK. Ele é uma T citotóxica. Ela induz morte de células. Só que nesse caso, ela induz morte de células específicas. Então eu vou ativar um conjunto de linfócitos T citotóxicos que só reconhece e só mata células infectadas por SARS-CoV-2. Então ela tem uma função mais específica que NK. Então NK seria melhor? Não, ela acaba sendo muito mais rápida por ser específica em reconhecer as células infectadas que NK. Mas claro, não substitua uma pela outra. As duas juntas vão atuar melhor. Até porque o NK também pode funcionar através do anticorpo que o linfócito B produz. Então, na resposta imuninata, a gente tem NK e citocinas, resposta imune adquirida. Eu vou ativar linfócito B, vou ativar linfócito T helper e TCD8. T helper e TCD8 vão liberar citocinas. Essas citocinas vão então promover a ativação de fagócitos e promover processo inflamatório no local. A inata começa o processo inflamatório, a adquirida faz o processo inflamatório geral. O processo inflamatório vai estar envolvido também a presença de células
TCD8 induzindo morte de célula infectada. Por que eu preciso do processo inflamatório? Porque o fagócito, macrófago e neutrófilo vão ser importantes para fagocitar as células que morreram. Então, essas células que morreram vão ter que ser fagocitadas e eliminadas. A morte aqui é uma morte por sistema de apoptose, tá bom? Ou seja, a chamada morte silenciosa. A ideia do TCD8 é matar essa célula e evitar que a resposta imune seja ativada sem controle. A apoptose, eu evito que os elementos que estão no interior da célula ativem a resposta imune. Tá legal? Então, é um mecanismo para evitar que o nosso sistema imune gere uma resposta descontrolada. E os anticorpos? Nós vamos ter os anticorpos neutralizantes. Esses são extremamente importantes para poder eliminar o vírus. Por quê? Ele se liga com o vírus e vai impedir o vírus de contaminar as nossas células. Então, ele é extremamente importante e funcional para o nosso sistema. Os anticorpos também vão servir para facilitar a fagocitose através do processo de opsonização, que é o seu macrófago reconhece os anticorpos presos no micro-organismo e isso facilita a fagocitose. Aumentar a fagocitose se chama opsonização. Aumentar os pontos de reconhecimento do organismo se chama opsonização. E o anticorpo vai ser usado por NK e até por outras células, mas principalmente por NK, para induzir morte das células infectadas. A chamada citotoxicidade celular dependente de anticorpo. A sigla em inglês é ADCC. Tá bom? E a ativação do sistema complemento. Esse extremamente importante porque o sistema complemento promove opsonização, promove inflamação e no caso do vírus do coronavírus ele pode promover lise, destruição das partículas virais, o que faz então com que o nosso sistema se torne extremamente eficiente para combater a doença. Basicamente, então, se o meu sistema imune inato e adquirido conseguir matar todas as células infectadas e os anticorpos neutralizarem os vírus de forma eficiente, impedindo o vírus de contaminar outras células, a infecção é eliminada com danos mínimos ao pulmão e as vias aéreas, sem falar de outros sistemas pouco afetados. Então, nesse quadro, nós temos uma doença leve. 80% dos pacientes passam por esse quadro aí. Caso o sistema seja muito eficiente, pode sim, inclusive, a doença ser assintomática. Mas não sabemos ainda se, nesses dois casos, se a gente consegue gerar memória imunológica ou não. Quando eu falo memória imunológica aqui, estou falando de imunidade duradoura, vitalícia. Ou seja, peguei a doença, tenho certeza que estou protegido dela ou eu posso pegar ela de novo? Posso ter a doença de novo ou eu só tenho reinfecção? Esses são os pontos que a gente precisa discutir. Caso o seu sistema imune não consiga fazer isso, eu posso então evoluir para as formas mais graves da doença. A gravidade da doença passa então pela quantidade de dias que a gente tem na evolução da doença. O estágio 1, que é o mais brando, é aquele que afeta a maioria dos indivíduos. Até 5 dias, o que você vai observar? Você vai observar a possibilidade da pessoa ter febre baixa, mal-estar, diarreia e tosse seca. É meio variável essa fase, tá? Pode ser de 2, 3 dias, pode ser 5, 7 dias, mas basicamente dura em torno de uns 5 dias para você começar a ter esses sintomas e durar uns 5 dias nesse quadro da doença. Ou seja, aqui nesse gráfico, esse primeiro ponto que você vê aqui no cantinho é o início dos sintomas. Ou seja, já tenho 5 dias aqui que a pessoa foi infectada.
Aqui eu tenho 5 dias que eu começo, 5 dias da infecção, eu começo a ter o sintoma. Durante 5 dias eu tenho um quadro de resposta viral envolvendo NK, em que a gravidade da doença fica nesse nível mais baixo. Eu observo febre baixa, mal-estar, diarreia, tosse seca como os sintomas, que são os inespecíficos. Os sinais da doença. Eu posso observar baixa de eritrócitos, aumento de tempo de protombina, que é o tempo para estancar o sangramento que uma pessoa possa ter. Ou seja, se eu tenho um aumento de TP, mais tempo para a pessoa coagular o sangue e eu posso ter, então, um quadro um pouco mais de parecido com de hemorragia. Eu posso ter também o aumento do dímero D, que aumenta as chances de trombose na pessoa, e um aumento leve de LDH. Qual é a conduta nesse estágio inicial? Um isolamento domiciliar. Não precisa muito mais do que isso. Essa primeira fase é feita só com isolamento domiciliar. Se a pessoa não evoluir para os quadros posteriores, que é 80% dos casos, a pessoa pode continuar seguindo a vida dele. Agora, 15% vai até o estágio 2. O que é o estágio 2? É o estágio pulmonar, ou seja, os danos pulmonares se tornam maiores. A pessoa apresenta falta de ar, processo inflamatório, e pode evoluir para um estágio mais grave, onde ele tenha hipóxia, que é a fase 2B. Ou seja, o estágio 2 tem duas etapas, o estágio 2A e o estágio 2B. Se ficar no estágio 2A, melhor. Se não, ele vai para o estágio 2B. Você tem imagem de tórax anormal. Você tem transaminites, que é a transaminase elevada. Isso quer dizer que você tem comprometimento, de certa forma, da função de fígado. E procalcitocina baixa anormal. A conduta, nesse caso, é isolamento hospitalar, muitas das vezes sendo necessário para a pessoa aporte de oxigênio, mas sem necessariamente precisar de ventilação mecânica, porque a pessoa não está tendo um quadro que necessite de ventilação mecânica. Ele ainda consegue respirar, mas ele precisa de um aporte de oxigênio para atender a demanda dele, que está sendo causado pela hipóxia. Dura mais uns 5 dias esse estágio, e se a pessoa não melhorar, ele entra para o estágio 3. Nesse estágio 2, eu já posso ter um quadro de coagulabilidade acontecendo. Motivo: a hipóxia leva a pessoa a desenvolver maior teor de coagulabilidade, ou seja, falta de oxigênio, maior lesão, quadros de coagulação. Quando a resposta inflamatória vai aumentando, veja, a resposta viral acaba não sendo mais o tão importante, a resposta inflamatória é que acaba sendo. 5% dos pacientes entram no estágio de hiperinflamação. A resposta inflamatória, então, entra no nível tal que a pessoa começa a sofrer danos pulmonares e sistêmicos. Nessa etapa, nós encontramos pacientes que apresentam síndrome respiratória aguda grave ou síndrome de resposta inflamatória sistêmica, que inclusive pode levar a pessoa a ter choque, insuficiência cardíaca. Nessa etapa, a gente começa a ver marcadores de lesão cardíaca sendo possíveis de detectar em exame de sangue, e você começa a ter finalmente a hipercoagulação, ou seja, o quadro mais grave da doença, que se não for resolvido, leva o indivíduo à morte. Os marcadores de inflamação se tornam extremamente elevados. Entre os marcadores de inflamação, estamos falando de citocinas, mediadores lipídicos, entre outros elementos. Esse quadro não tem jeito. Esse quadro é UTI, ventilação mecânica. E o que pode, então, levar a pessoa a ter uma gravidade da doença, já que a maioria das pessoas, 80%, tem só uma doença leve. O que fez, inclusive, no início, o pessoal achar que era só uma gripezinha e que somente grupos de risco teriam o quadro mais grave da doença.
O problema, na verdade, não é que a maioria das pessoas pegue uma doença branda e poucos pegam uma grave. O problema é que o número de pessoas que precisam ser internadas é alta devido à alta infectividade desse vírus. Esse vírus tem uma infectividade muito grande e a taxa que nós temos mais ou menos é, por exemplo, comparando com H1N1. A cada 100 pessoas que pegam o H1N1, 2 são internadas nos dias de hoje. Tem vacina, a gente tem memória e outras coisas. No Covid-19, quem pega SARS-CoV-2, nós temos 16 internações a cada 100. Ou seja, são 8 vezes mais pessoas internadas devido à forma grave da doença contra o H1N1. A gravidade da doença, então, vai estar relacionada diretamente com o quê? Primeiro, as características do próprio vírus. Carga viral é importante, isso é para qualquer vírus. Para outros patógenos também. O vírus, se tiver muito entrando ao mesmo tempo, são mais células infectadas ao mesmo tempo. Se são mais células infectadas ao mesmo tempo, menos chances do nosso sistema imune dar conta do recado. Então, a carga viral se torna extremamente importante. Por isso, a recomendação contínua de a gente usar máscara. Primeiro, as pessoas que estão doentes usar máscara para evitar espalhar os vírus em grande quantidade pelo meio. Ah, mas a máscara não impede totalmente. Beleza, mas ajuda. A questão é, precisa diminuir a carga viral. Se entrar uma carga viral pequena, existe chance de você nem desenvolver a doença ou de não ter nem a infecção. Outra possibilidade são as mutações do próprio vírus. Mas isso ainda não está confirmado em relação à gravidade da doença. Mas existe essa possibilidade, por quê? Porque o vírus é de RNA, ele sofre muita mutação. Então existe uma possibilidade dele, de repente, uma pessoa sofrer uma mutação, se tornar mais virulento e assim causar um quadro mais grave da doença. Mas como eu falei, não existe relato ainda desse quadro. Ah, mas é chance muito grande de ter mutação nesse vírus? Sim. Em menos de 6 meses de vírus, na verdade, em menos de 4 meses de vírus, a gente já tinha 3 cepas circulando no mundo. Coronavírus A, B e C já tinham sido descritos. Agora, boa parte da gravidade da doença está associado com o ser humano. A pessoa que tem ou não um quadro do SARS-CoV-2. Nós, seres humanos, hoje relatados, existe a possibilidade de aumento da gravidade da doença associado à variabilidade genética do ACE2. Segunda possibilidade, as comorbidades. A terceira é o sistema imune. A quarta, a hipercoagulabilidade. E, em geral, não é uma ou outra sozinho. Quando uma pessoa possui mais de um desses, simultaneamente, maior a chance de desenvolvimento de um quadro mais grave da doença. Então, fator genético da proteína ACE2. Por que entraria como um fator importante para a infecção ou a gravidade da doença? A proteína ACE2 é polimórfica, ou seja, nós temos um gene com variabilidade genética entre as pessoas. Alguns polimorfismos do ACE2, ou seja, algumas das estruturas de ACE2, têm maior afinidade pelo spike. Se ele tem maior afinidade pelo spike, maior a chance da pessoa ser infectada. Se eu tenho maior chance da pessoa ser infectada por causa dessa atração, maior a chance de disseminar o vírus, maior a chance da pessoa desenvolver o quadro mais grave da doença. Então, nessa situação, o que nós observamos especificamente é
aparentemente, a presença de formas polimórficas de ACE2 com maior afinidade pelo ataque aumentaria a chance de a pessoa ter um quadro mais grave da doença. Se a pessoa apresentar uma quantidade maior de ACE2, aumentaria a gravidade da doença. Então, o primeiro fator é o ACE2. O segundo fator são as comorbidades. Ah, mas por que comorbidade? O que tem a ver isso e coisa parecida? Veja que eu não botei em comorbidade, eu não botei aí no fator de risco a idade, mas a idade é um fator de risco comum para todas as doenças. Quanto mais novo, os primeiros 2 anos de vida, principalmente quanto mais próximo do nascimento, e depois da terceira idade, não tem jeito, todo mundo se torna mais suscetível para todas as doenças, porque o sistema no início da vida está em preparo, no final da vida ele está em declínio. Aqui eu estou falando das comorbidades que não precisa estar associado à idade. Estamos falando de diabetes, hipertensão, outras doenças cardiovasculares, pessoas com doença respiratória. As que têm doença respiratória se torna mais grave por um motivo simples: o pulmão já está comprometido, ou ele já tem processo inflamatório no pulmão. Agora, no caso dessas comorbidades que aqui estão, é um fator importante. Normalmente, nas pessoas, nos pacientes com doenças crônicas, como hipertensão, diabetes e doenças cardiovasculares, é comum eu apresentar mais ACE2. Então, a pessoa, por apresentar mais ACE2, se torna suscetível a pegar a infecção pelo coronavírus. Ou seja, é mais fácil para ele pegar a doença porque ele tem mais ACE2 expresso. E alguns dos efeitos que promove esse aumento de ACE2 é o medicamento usado no tratamento. Os medicamentos usados para hipertensão resultam num aumento ainda maior da expressão do ACE2. Ou seja, são pessoas que naturalmente apresentam mais proteína de entrada para o coronavírus. Por isso, eles poderiam ser infectados mesmo com uma carga viral menor e desenvolver um quadro de doença pior. Um quadro de doença mais grave. Veja um ponto importante aqui. Como que eu ajudaria a pessoa a diminuir a infecção pelo vírus? Só pelo isolamento. Você não pode falar para a pessoa: poxa, deixa de tomar seu medicamento para diabetes e hipertensão aí enquanto nós estamos durante o período de infecção, de contaminação, de pandemia de Covid. O medicamento, porque se ela não morrer de Covid, ela morre por causa da diabetes ou da hipertensão. Tá? Nós temos a tempestade de citocinas. Esse está associado à hiperinflamação. Então, o quadro que a pessoa desenvolve de doença está associado no que nós chamamos de tempestade de citocinas, que configura no quê? Num aumento absurdo e sistêmico de citocinas, promovendo um hiperinflamatório. Como isso ocorre? Então, se eu não conseguir eliminar o vírus de forma eficiente e controlada, veja, eliminar o vírus de forma eficiente e controlada, ou seja, sem ativar a resposta imune além do necessário. Se eu não conseguir isso, o vírus leva à morte das células pelo que nós chamamos de piroptose. O que é a piroptose? É o inverso da apoptose. A apoptose é o quê? Sem liberar o material interno dela, evitando a ativação do sistema imune além do necessário. Piroptose. A célula morre, pelo modo como nós chamamos de necrose, lise. Ao se romper, libera o material que tem dentro dela.
Algumas dessas células do pulmão epiteliais promovem a geração de citocinas pró-inflamatórias, IL-1. Ao liberar a IL-1, ela induz inflamação no local. Não apenas isso, as células também podem liberar ATP e DNA. ATP, que é a molécula de energia das células, tem que estar dentro da célula. Se estiver fora, minhas células no entorno reconhecem aquilo como problema. Se DNA sair da célula, ele reconhece também como problema. São os chamados DUNPs, sigla em inglês, que a gente se chama de padrões moleculares associados a danos. Ou seja, padrões moleculares, ou seja, elementos, proteínas, moléculas, que só surgem no meio externo, ativando o sistema imune, quando eu tenho morte celular por lise. Nós temos receptores que reconhecem ATP, DNA e respondem. Esse ATP, DNA mais o IL-1 ativa as células epiteliais do pulmão, ativa as células endoteliais vizinhas que estão no pulmão, ativa os macrófagos alveolares, macrófagos do pulmão, tá, dos alvéolos pulmonares, e essas células fazem o quê? Libera mais quimiocinas e mais citocinas. Citocinas, inclusive, pró-inflamatórias. IL-6, TNF e IL-18. Isso promove, então, uma atração de monócitos, que se transformam em macrófagos, leva o linfócitos T, tanto TCD4 como TCD8, mas TCD4 para a produção de citocinas, e para os órgãos que estiverem sendo afetados. Eu começo, então, a ter um acúmulo exagerado, exacerbado das células imunes no órgão. Com isso, eu tenho um aumento da resposta inflamatória devido a esse excesso de citocinas. Esse excesso de citocinas acaba sendo local e sistêmico, ou seja, cai na corrente sanguínea e vai afetar o organismo como um todo. Quando isso acontece, nós damos o nome de tempestade de citocinas. Essa ativação exagerada do sistema imune pela tempestade de citocinas causa o quê? Então, células imunes ativadas demais vão causar danos no nosso tecido. Ou seja, o pulmão já está sendo afetado pelo vírus e agora também está sendo afetado pelo sistema imune. Então a gente está falando de um quadro em que a pessoa promove a gravidade da própria doença. Isso pode acontecer também, por exemplo, nos quadros mais graves de H1N1, resfriado, da gripe. Um outro exemplo que leva à tempestade de citocinas, aí volta um pouquinho para a comorbidade, tá? É o excesso de açúcar no sangue, logo nos monócitos que estão no sangue, aumenta a chance de você ter tempestade de citocinas, através da hiperativação dos monócitos. Ou seja, quem tem muito açúcar no sangue? Pessoas que têm diabetes. Então, a pessoa que tem diabetes, além de ter o quadro da ACE2 elevada, de risco que ele pode ter tempestade de citocinas só pelo aumento de açúcar que ele tem no sangue. Então, basicamente é isso. Eu começo a ativar meus macrófagos alveolares, começo a ativar outros monócitos, começo a elevar a quantidade de citocinas no local e promovo recrutamento de mais célula para o local. Com mais célula no local, eu causo mais danos no meu sistema. É assim, então, que eu tenho um quadro de gravidade elevada da doença. Também há relatos de alguns outros casos que ainda estão sendo analisados, pesquisados e avaliados melhor sobre o efeito do vírus sobre outras células. O que foi observado? Pacientes
graves apresentam baixa concentração de célula NK circulante. Algumas evidências mostram que isso é efeito direto do vírus, embora ainda esteja sendo investigado para saber melhor dessa situação. Ou os pacientes mais graves também apresentam baixa atividade celular de NK, ou seja, ele tem NK, mas ele não consegue produzir proteínas direito e agentes indutores de morte. Tradução: eu entro num quadro em que meu NK não funciona direito. Então, minha resposta inicial está afetada e uma parte da resposta, quando eu tenho anticorpo, também, já que eu não tenho NK direito. Segundo fator importante: o vírus parece evitar o sistema interferon 1,3. Ou seja, ele tem efeito em cima das citocinas antivirais. Tendo efeito em cima das citocinas antivirais, eu entro num quadro, então, de gravidade elevada da doença. Pelo menos na fase inicial. Existe a possibilidade de que eu tenha um quadro mais grave da doença devido ao fato de que a pessoa teria uma falha em evitar a progressão do vírus na primeira etapa da infecção. E eu tenho os efeitos em linfócitos IB, ou seja, resposta imune adquirida. Principalmente porque TCD8 é o principal célula a combater o vírus, já que ele mata de forma específica a célula infectada. Então, a resposta ao efeito celular é muito importante para o combate ao SARS-CoV-2. E, basicamente, o que acontece? Em pacientes graves se observou uma linfocitopenia, que é baixa de linfócitos, no sangue. Você aponta o seguinte, que não é que o vírus mate essas células, mas eles promovem resposta, liberação de citocinas inflamatórias. O excesso dessas citocinas levariam essas células a irem para órgãos linfóides. Só que aí você pensaria, então só está migrando as células. Mas o que eles observaram é que nesses lugares onde as células se acumulam, também havia indução de morte dos linfócitos. E os pacientes graves apresentam maior concentração de anticorpos que os curados. Como é que eles têm maior concentração de anticorpo? Possível correlação seria: eles não geram anticorpos neutralizantes. Não gerando anticorpos neutralizantes, o anticorpo se liga ao vírus, mas não necessariamente evita danos pulmonares. Poderia promover, em grande quantidade, ativação de NK e de sistema complemento. Ativando mais sistema complemento, começaria a causar danos no tecido, no pulmão e nos outros órgãos que estejam afetados. E a hipercoagulabilidade estaria diretamente associada também à tempestade de citocinas, juntamente com a ativação de plaquetas, disfunção endotelial e excesso do sangue predispõe, então, uma trombose nas circulações venosa e arterial. A hipercoagulação também seria iniciada pela hipoxemia, tá? Ou a hipóxia, então, causa um quadro iniciando já no estágio 2, o fator de coagulabilidade, e o estágio 3 só se tornaria pior. E o observado é que a hipercoagulação na infecção grave por Covid-19 é semelhante à hepatite induzida pela sepse. Ou seja, caracteriza-se por uma coagulação intravascular disseminada e microangiopatia trombótica. Por isso que a pessoa teria um quadro de gravidade. Essa gravidade afetaria coração, pulmão, sistema cardiorrespiratório e outros órgãos e tecidos. Pode acabar afetando sistemas de nervos. Claro que esses sistemas de nervos vão ser afetados não por causa do nervo em si, mas por causa
do tecido sanguíneo que tem no entorno e vai ser afetado pelo SARS-CoV-2. E a imunidade para o SARS-CoV-2? Como que a gente corrige, observa essa situação? O que eles observaram é que o SARS-CoV-2, ele nas pessoas infectadas, 100% delas geram célula TCD4 contra as proteínas que estão aí. Spike, M, N e algumas internas. Ou seja, para peptídeos do vírus. Geram anticorpos IgG contra o spike, sendo ou não neutralizante. E 80% são capazes de gerar IgA, o que seria ótimo para a questão de defesa, já que IgA protege mucosa e impediria a pessoa, por exemplo, de infectar de forma direta com o SARS-CoV-2. E 70% das pessoas apresentam ativação de células TCD8 contra essas proteínas, mesmas proteínas. Ou seja, a gente tem como gerar TCD8, a gente tem como gerar IgG, a gente tem como gerar resposta imune específica. Mas se a gente gera IgG, a gente gera célula T e B. Por que eu não posso dizer que nós temos imunidade contra o Covid? Então, não há pesquisa suficiente para afirmar que as pessoas gerem imunidade duradoura ao Covid-19 ainda. É só por isso que a gente não pode afirmar, só por isso que a OMS não chega e diz, olha, temos imunidade vitalícia, quem pegou Covid não pega mais. Ou seja, aquela estratégia de imunidade de rebanho, deixar todo mundo pegar a doença até gerar defesa suficiente, não temos como ter certeza que funcione, porque a gente tem alguns problemas. Um deles é os casos de reincidência do vírus que ainda estão em análise. Que as pessoas não sabem se, houve reinfecção da pessoa. 2, se ele pegou uma cepa diferente do vírus, ou seja, a imunidade acabaria sendo cepa específica. Se eu peguei o Covid-19 da cepa A, eu teria proteção contra A, mas não teria proteção contra o B. Que nem o que acontece com a dengue. Se eu pegar a dengue 1, eu fico protegido contra a dengue 1, mas não contra dengue 2, 3 e 4. Se você teve uma infecção persistente, a pessoa não se curou de verdade, e uma última possibilidade, fez o teste errado. Então você não tem uma evidência concreta para dizer gera memória duradoura e estamos vivos para o resto da vida. Algumas evidências sugerem que a gente tem uma imunidade para o Covid-19. Até confirmar mesmo, por enquanto, é o que a gente está levando. Primeiro, são geradas células T e B, e são geradas células T e B de memória contra o Covid-19. Gerar linfócito B de memória, inclusive, é gerar anticorpos para o resto da vida. Produzir anticorpos para o resto da vida, se a gente conseguir ativar direito. Ou, pelo menos, por um X tempo. Então, eu não sei se eu vou gerar imunidade duradoura ou se é uma imunidade temporária. Mas, pelo menos, a imunidade temporária eu poderia ser capaz de gerar. Em média, 2 dias depois de você ter os sintomas aparecendo, a gente começa a detectar IgM. A soroconversão completa acontece mais ou menos 14 dias depois da infecção, podendo chegar até 20 dias do aparecimento do sintoma, dependendo de cada pessoa. E a IgG específica ao spike se consolida em 60 dias. Só que 8 semanas depois você começa a ter a queda dessas IgGs. A gente vai ter que tomar uma segunda infecção
Ou se a gente tomar vacina, vai ter que tomar aquele padrão de vacina que você toma 3 doses? Uma um mês depois e uma 6 meses depois? Talvez. E os pacientes com Covid-19 leve também produzem anticorpos, que por pelo menos 40 dias protegeria a pessoa. Não temos certeza mais do que isso, mas pelo menos 40 dias a pessoa que pegou teria uma imunidade. Agora, por que a gente não dá certeza de que a imunidade é duradoura? Porque a gente não pode falar que a imunidade é duradoura, por um motivo muito simples. Para ter uma imunidade duradoura contra infecções virais, a gente precisa ter anticorpos neutralizantes e eles têm que se manter. O que é o anticorpo neutralizante? Como a gente falou no início rapidinho, anticorpo neutralizante é aquele que se liga no vírus e impede o vírus de atuar. Por exemplo, uma pessoa que tem IgA neutralizante, ele impede, a IgA impediria até mesmo o tecido epitelial de ser infectado. Ou seja, impediria completamente o vírus de entrar. E o anticorpo neutralizante IgG, se eu tiver uma célula infectada, na hora que ela liberar o vírus, o anticorpo se ligaria no vírus e impediria o vírus de contaminar outras células. Acabaria protegendo o nosso organismo. Os artigos que analisaram soroconversão não pesquisaram anticorpos neutralizantes, os que eu olhei lá. Dos infectados que foram pesquisados, parece que pela análise da UFRJ, laboratórios da UFRJ, apenas 30% dos infectados apresentam anticorpo neutralizante. Já os mais leves, ou na verdade até os assintomáticos, ou os que se curaram em casa, como você não fez uma análise de sangue para saber quais são os anticorpos que ele tem, a gente não tem como saber se essa taxa na verdade é maior. Mas essa taxa de 30% dos infectados que acabam sendo internados bate um pouco com a possibilidade que quando você está olhando pessoas no hospital, todo mundo lá está no caso mais grave ou gravíssimo. Então, é meio que lógico imaginar que eles não tenham anticorpos neutralizantes. E no momento a gente sabe que pessoas curadas, portanto, apresentam pelo menos imunidade parcial ou total. A gente não pode falar de parcial ou total. Por quê? Porque a gente ainda não tem dados para dizer, olha, a imunidade é vitalícia. Agora, o que a gente sabe? Tem o decaimento dos anticorpos, o que acaba com a nossa certeza de ter memória de longo prazo. Então, esse quadro aí é para mostrar mais ou menos um pouco a evolução da doença, sorologia e como a gente trabalha. A infecção é o dia 0. Mais ou menos em 5 dias, você passa a ter o início dos sintomas. Se você tem confiança de que está com Covid, até o 7º dia não adianta fazer teste rápido, porque teste rápido envolve análise de anticorpo. Sem falar que pode dar reação cruzada com o SARS e outra estrutura. Nesse tempo, você teria que trabalhar só com RT-PCR. Depois do 7º dia, você pode trabalhar com sorologia. Depois de 7 dias, mais ou menos, a sorologia para IgM deve dar positivo. Depois do 14º dia, a sorologia IgM e IgG deve dar positivo. Se eu fizer o RT-PCR, também deve dar positivo. Só existe um momento de falso negativo, que é em torno do dia 7 a 10, em que você teria gerado tanto IgM e IgG que você bloquearia um pouco a progressão do vírus. Então, nessa fase, eu posso ter um RT-PCR negativo, tá bom? Entre o dia 14 e 21, RT-PCR, IgM e IgG são positivos. No dia depois do dia 28, IgM passa a ser negativo, ou dá a chance de ser negativo, IgG positivo, RT-PCR positivo. Depois do 28º dia, nas pessoas curadas, o RT-PCR passa a ser negativo. Mas a sorologia continua sendo positiva.
Então, se você quer saber se a pessoa se curou da doença, depois de 28 dias, o ideal é você fazer RT-PCR ou análise de IgM. O melhor é RT-PCR, porque o RT-PCR vai dar negativo. Também dá a proteína do vírus, mas os testes com proteína do vírus ainda não estão bem validados. A ideia é RT-PCR. Ou seja, depois dessa época, se você analisar os dados, se você analisar por sorologia, vai dar positivo e você vai dizer, pô, eu continuo contaminado. Não, IgG vai continuar positivo, não tem jeito, é a tua resposta imune. Depois de 60 dias, a soroconversão se consolida, ou seja, a quantidade de anticorpos suficiente, mas queda de IgG começa a ser observada e a gente não sabe se tem memória depois desse prazo. Não tem jeito. Então é basicamente isso que o Vabre coloca. Depois de 5 dias de exposição, você está com alta do vírus. Os vírus meio que caem um pouco até mais ou menos o 10º dia, onde você tem um aumento de IgM e IgG. Até o 21º dia, você ainda tem esse quadro de coronavírus, IgM e IgG possível. O que a gente não sabe é períodos posteriores. Depois de 1, 2 anos, a pessoa ainda tem anticorpo ou não? A gente não sabe. Desenvolvimento de vacinas para o Covid-19. Como ela tem sido buscada? Então, a procura está em cima da molécula Spike. Já que todo mundo gera anticorpo contra Spike, ela deve ser o melhor alvo para a geração de uma vacina contra a doença. A corrida para a vacina, a gente tem várias corridas para a vacina acontecendo, sendo que um ponto é importante. Por que está sendo feito vacina tão rapidamente? Que, em geral, vacinas levam pelo menos 10 anos para ser produzida. E a gente já está entrando com vacinas em fase de ensaio clínico e de ensaio clínico. Depois eu vou fazer um vídeo com essas etapas da produção de vacina, tá? Por que está sendo tão rápido? Viram que pessoas que geram anticorpos contra SARS-CoV-2 geram reação cruzada contra o SARS-CoV original. Algumas pessoas até existem relatos de que por ter tido no passado contato com SARS-CoV, não estava desenvolvendo os quadros de Covid ou não estava promovendo quadro grave, porque os anticorpos do SARS-CoV contra o SARS-CoV estavam ajudando ele a evitar problema de doença do SARS-CoV-2. Então, a estratégia está em buscar 4 tipos de vacinas. Cada um está entrando num mecanismo diferente, locais diferentes. Nós temos a de Oxford, que está sendo feita com vetor viral. Nós temos o da Fiocruz, que é apenas com epítopos de proteínas, tá? E nós temos o seguinte, o mais clássico, vírus atenuado ou inativado. Ele é bom se a gente tiver uma boa defesa, uma boa resposta contra o Covid, que a gente ainda não sabe se está sendo feito. A ideia é inativar o vírus, tá? Vocês vêm aqui, pegar esse vírus inativado, jogar na pessoa, a pessoa então vai capturar esses antígenos e apresentar para o sistema imune. O vírus atenuado, certo? Ele vai gerar uma resposta inflamatória, ele vai gerar uma infecção levíssima. Então a pessoa geraria uma defesa contra o vírus que ainda tem atividade. O inativo, você vai jogar o vírus dentro da pessoa e o organismo vai capturar e a vacina de vírus atenuado seria mais eficaz na geração de uma defesa. Mas o vírus inativo seria mais seguro. Teríamos essa condição.
Existem vacinas apenas de proteína, a Fiocruz está tentando desenvolver uma agora exatamente com esse padrão, que você injetaria na pessoa apenas as proteínas spike e M, junto com elementos para ativar a resposta imune, ou vírus que só apresente as partículas, sem material genético nenhum, ou seja, uma estrutura lipídica que parece um vírus, mas não é. Nós temos a vacina de ácido nucleico, que é basicamente você inserir direto nas células do nosso organismo para gerar ativação de células dendríticas, ou usar o RNA do vírus, só um pedaço da proteína que nos interessa, tá? Não é o vírus inteiro, jogar na pessoa numa bola de lipídio, e esse RNA na nossa célula geraria as proteínas, levando à ativação do sistema imune. E por último, um vírus com um vetor viral, ou seja, um vetor viral diferença do material. Você pegaria o gene do coronavírus de interesse, inseriria num outro vírus e jogaria esse vírus, que pode até se replicar, mas não causa dano, ou que não se replica, para o nosso organismo responder. A vacina de Oxford, que parece que vai ser testada, começar a ser testada aqui em ensaio clínico no país, é desse tipo. Ele vai usar um vírus do vírus para carregar o material genético do vírus de interesse do coronavírus. Bom, gente, era basicamente isso, tá? Aí eu vou abrir para vocês as perguntas. Aqui estão as referências que eu usei para esse trabalho em si, para essa apresentação toda. E quem quiser, o PDF está disponível para vocês, tá? Para poder utilizar, não tem problema nenhum, tá bom? Tem perguntas, pessoal? Não dá para saber ainda se você, tendo anticorpos, não pode ser reinfectado pelo mesmo Covid. Na verdade, a situação é o seguinte: se você não tiver anticorpos neutralizantes, teoricamente você teria a possibilidade de reinfecção. Tá bom? Então a questão é: as pessoas que foram reinfectadas pelo mesmo Covid? Se foi, por qual motivo? Se ela não tinha anticorpo neutralizante, pode ser uma resposta para isso. Se isso acontecer, ela vai ser uma doença, por exemplo, que nem a sífilis. A sífilis é bacteriana, tudo bem, mas nenhuma vacina resolve o problema para a gente. Por quê? Os anticorpos que a gente gera contra a sífilis não impedem a infecção pela sífilis. Então, toda vez que você entrar em contato com a bactéria da sífilis, você pega de novo. Você precisa passar pelo tratamento de novo. Então, é uma questão da gente ainda não sabe qual é a resposta. Sim, nós temos poucos casos de reinfecção que foram assinalados. Como eu falei para vocês, pode ser inclusive até erro de teste ou de algumas pessoas. Não dá para a gente dar uma resposta efetiva. Sim, é possível uma pessoa ter uma forma mais grave e não ficar imunizada. Até porque a forma mais grave não quer dizer que você gerou uma resposta imune boa para evitar a doença, ou anticorpos suficientes para poder eliminar. Talvez seja mais fácil a pessoa com formas mais leves ou assintomáticas não se reinfectarem do que a pessoa com a doença mais grave. Pela imunidade não específica, não é nem pela imunidade mais baixa. A forma mais grave pode ser excesso de resposta imune da pessoa, né? Tá bom, inato, não adquirido, mas esse excesso de resposta imune se torna então um problema para a pessoa em si. Tá bom?